Nós já estudamos por alto essa dispensação da graça e agora o João nos dará os detalhes delas, retratado nessas 7 cartas para essas 7 igrejas. Para isso, vamos relembrar um pouquinho o que nós falamos sobre a igreja nos estudos passados. De acordo com o que já abordamos nos estudos 2, 3, 4, 5 e 6, podemos afirmar sobre o momento atual que estamos vivendo a dispensação da graça. Deus trata com a igreja, que é um povo formado por judeus crentes e gentios crentes, numa mesma posição sobre as bênçãos espirituais da nova aliança. Este povo é distinto do Israel nacional, que Deus tratava anteriormente. Quando Deus terminar o seu plano com a igreja no arrebatamento, ele voltará a tratar com Israel nacional, primeiramente com o juízo, que é a tribulação de 7 anos. E ao longo desse período, e principalmente ao fim deste juízo, os judeus, todo Israel nacional vivo, todo Israel nacional que restar, esses judeus se converterão a Jesus Cristo e ele reinará sobre a terra. O Israel nacional terá então cumprido em si todas as alianças que Deus firmara e prometera no Antigo Testamento. Isso nós já abordamos. O arrebatamento, que é a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, se dará a qualquer momento, ou seja, é evidente e antes da tribulação. Já tendo então estudado as principais características dos estudos passados, das coisas que são, podemos estudar agora os detalhes deste momento, das 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 11, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui está a localização das 7 igrejas. Nós vimos no passado também esse mapa. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e São. Próximos aí de Pátimo de Jerusalém. Bem, mas nós não vimos no estudo passado o porquê de o Senhor Jesus ter escolhido logo essas 7 igrejas para receberem o livro de Apocalipse diretamente. Isso que nós vamos ver agora. O porquê de ser destinado a essas 7 igrejas. Primeiro, para advertir essas 7 igrejas locais no tempo que João escreveu, diretamente. Segundo, para que todas as igrejas locais de todas as épocas se identifiquem nos erros e nos acertos dessas igrejas, já que o Senhor Jesus utiliza um tratamento coletivo em cada uma dessas cartas. Então, durante toda a dispensação da graça, essas cartas nos devem servir como um modelo para que, se por acaso nós cometemos aqueles erros, para nós consertarmos, e se estivermos fazendo coisas acertadas, nós nos mantivermos a isso. Além de tratar como congregação, ela também serve individualmente, já que cada pessoa salva, durante essa dispensação, ela é igreja. Então, individualmente, cada um, membro do corpo de Cristo, se identifica com os erros e acertos de cada um, visando se aperfeiçoar cada vez mais no padrão desejado pelo Senhor Jesus durante essa dispensação. Ficou entendido isso aqui, né? Mas não serão nesses aspectos que nós vamos focar nesse estudo do Apocalipse. Porque se nós focássemos nesses aspectos, nós teríamos um estudo de Apocalipse como se fosse um estudo da carta aos Romanos, por exemplo. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é um estudo das 7 igrejas, e sim o estudo do livro como um todo. E o livro, como ele é majoritariamente profético, essas 7 igrejas elas servem como um estudo da preparação do Paulo das profecias que irão se cumprir mais adiante do livro. Então será nesse aspecto que nós vamos focar aqui. Embora sejam cartas para uma congregação específica, elas também servem para qualquer cristão em qualquer época, nós falamos anteriormente, assim como as demais epístolas do Novo Testamento.
A ordem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é dito no final de cada carta, justamente mostrando esse fato. Aí todo o significado que eu acabei de citar, o Espírito Santo nos fez saber nesses últimos dias. Elas são um correto retrato de toda a história da igreja, desde o fim do tempo dos apóstolos até o momento de maior apostasia da cristandade, servindo de base para o estudo da preparação do palco para a tribulação. E nesse aspecto que nós vamos focar nesse estudo, nesse aspecto de estudo das 7 igrejas, como uma preparação do palco para a tribulação. Para essa análise, para esse estudo das 7 igrejas, neste aspecto, é preciso considerar alguns pontos importantes. O fato de essas 7 igrejas serem uma preparação para o palco, não contradiz a doutrina iminente do arrebatamento. Vamos entender isso aqui. O arrebatamento ele pode acontecer em qualquer momento, sem que a igreja deva esperar nada que aconteça antes. A ordem para a igreja é que espere o Senhor Jesus Cristo, e não que algo aconteça primeiro para só aí o Senhor Jesus voltar. Mas embora nada precise acontecer antes do arrebatamento, que a igreja deve esperar, o olhar da igreja, é claro, Claro que o Senhor Deus sabe que certas coisas devem acontecer antes, mas a igreja deve esperar o arrebatamento a qualquer momento. Embora nada precise acontecer antes do arrebatamento, outras coisas podem acontecer antes dele. É assim que nós devemos encarar qualquer estudo de profecia da preparação do palco para a tribulação. Que certas coisas precisam acontecer antes da tribulação, para que ela venha a ocorrer. Mas não necessariamente a igreja deve esperar que esse tipo de profecia se cumpra antes do arrebatamento. O que a igreja deve esperar é o arrebatamento. É claro que se algo que deveria acontecer antes da tribulação se cumpre antes do arrebatamento, é claro que o arrebatamento está ainda mais perto. Mas vejamos esse exemplo aqui para entendermos melhor. No ano 70 depois de Cristo, os judeus foram dispersos por todo o mundo. E no ano de 1948, Israel foi restabelecido como nação. Assim, os judeus obtiveram a partir de então, além de grande garantia para retornar, um grande estímulo. Isso é o cumprimento profético que deveria realmente acontecer nessa tribulação, conforme Daniel 9, Sofonias 2, etc. Mas como deveriam agir os cristãos depois dos anos 70 e antes de 1948? Deveriam esperar que essa profecia se cumprisse antes do arrebatamento? De forma alguma. A palavra nos manda esperar que o arrebatamento ocorra a qualquer momento, com nada precisando acontecer antes dele. Então os crentes depois dos anos 70, antes de 48, não deveriam esperar que os judeus retornassem primeiro, para que aí sim o arrebatamento acontecesse. Isso não foi revelado na Bíblia. Só nos foi revelado que deveria acontecer antes do arrebatamento, porque ele já aconteceu nos nossos dias agora. Ou seja, antes de 1948, os crentes deveriam esperar pelo arrebatamento. A palavra mandava eles fazerem isso. Não que aquele evento acontecesse primeiro e só aí o Senhor Jesus Cristo pudesse retornar. Isso aqui, só porque algo está profetizado para acontecer antes da tribulação, não significa que acontecerá antes do arrebatamento. Isso porque não necessariamente, atenção para isso aqui, o arrebatamento acontecerá no mesmo dia ou dará início à tribulação. Não necessariamente. Muitos irmãos têm pregado isso, mas a Bíblia não nos revela isso. O intervalo de tempo entre o arrebatamento e o início da tribulação, ele é desconhecido. O arrebatamento pode acontecer num dia e a tribulação começar no mesmo dia, ou pode ter um intervalo de anos, por exemplo, ou dias ou meses entre o arrebatamento e a tribulação. O arrebatamento não é o ponto inicial da tribulação. Quando nós estudamos a tribulação, nós veremos isso. Então, o intervalo de tempo entre o arrebatamento e a tribulação, ele é desconhecido. Então, o que dizer então dos crentes antes de 1948? Eles esperaram o arrebatamento a qualquer momento. Mas os judeus ainda não voltaram para a sua terra. Como que vai acontecer a tribulação? Poderia muito bem acontecer esse intervalo entre o arrebatamento e a tribulação. Isso aqui.
Preparação, aqui nós estamos na era da igreja e arrebatamento. Aqui é a preparação do palco para a tribulação. O arrebatamento, ele não é o início da tribulação. O início da tribulação é Israel assinando a aliança com o Império Romano restaurado. Esse intervalo aqui, entre o arrebatamento e Israel assinar essa aliança, nós não sabemos o que vai acontecer e nem quanto tempo irá durar. Aqui, ó, aquilo que eu citei. Destruição do templo e dispersão dos judeus em 70. E reunião de Israel e tribulação. Isso aqui deveria acontecer antes. Mas a igreja não sabia que isso aconteceria antes do arrebatamento. Dar um outro exemplo sobre isso nos nossos dias. Na metade da tribulação, segundo Tessalonicenses 2, Daniel 9 também diz que o anticristo deve pisar no templo de Jerusalém querendo ser adorado como Deus. Mas, nos nossos dias, não há templo algum lá. O que há lá é uma mesquita muçulmana. Então, a reconstrução do templo é algo que precisa acontecer antes da metade da tribulação. Mas não necessariamente antes do arrebatamento. Os irmãos entenderam? Muitas pessoas têm a visão errada sobre isso, de que só quando o terceiro templo for construído, que poderá acontecer o arrebatamento. Não. O arrebatamento pode muito bem acontecer hoje, e nesse intervalo de tempo, entre o arrebatamento e o início da tribulação, esse terceiro templo seja reconstruído. Os irmãos entenderam? Essa reconstrução do templo pode tanto acontecer nos nossos dias, antes do arrebatamento, como pode também acontecer depois, esse intervalo de tempo. Os irmãos compreenderam? Mas o que isso tem a ver com o estudo das 7 igrejas? Por que eu falei dessa preparação do Paulo? Porque nós só vimos que essas 7 igrejas eram um retrato de toda a história da igreja, preparando o Paulo para a tribulação, quando nós estamos vendo agora que a igreja de Laodiceia é a mais comum dos nossos dias, que é o período final de apostasia. Então, isso nada interfere na iminência do arrebatamento. Os irmãos entenderam? Nós só vimos que esse Apocalipse 2 e 3 é o retrato da história da igreja, da preparação do Paulo, da apostasia, desde a perda do primeiro amor em Éfeso até a total apostasia de Laodiceia, depois que nós chegamos no período de Laodiceia, durante toda a história da igreja. Mas não significava que os crentes anteriores ao nosso tempo deveriam esperar que chegasse no predomínio de Laodiceia para que o arrebatamento acontecesse. Eles deveriam esperar como se acontecesse a qualquer momento, assim como nós devemos esperar hoje. Os irmãos compreenderam? Vamos estudar a estrutura dessas cartas. Cada carta ela possui uma estrutura semelhante. O Senhor Jesus se identifica de uma maneira particular, de acordo com uma igreja específica, de acordo com o que a igreja precisa ver o Senhor Jesus Cristo de uma maneira diferente. Ele afirma que conhece aquelas igrejas e relata suas boas obras. Ele relata as obras da igreja, ensinando com as boas obras de cada igreja. Ele reprova o que está errado, ou quando não há erro, ele exorta para que ela não cometa um erro que ela pode vir a fazer. Quando ele corrige o erro, ele reprova o erro, ou quando não há erro, ele exorta para que não erre. Ele aconselha, orienta e ordena para que conserte aquele erro específico. Ele também adverte das consequências da desobediência, de não se arrepender daqueles erros. Ele faz promessas caso haja obediência.
E o final de cada uma ele chama para todos ouvirem o que o Espírito diz, sendo a carta então aplicada a qualquer cristão que esteja naquela situação. Os irmãos compreenderam essa estrutura das cartas? Então, vamos começar. Hoje nós vamos estudar apenas Éfeso, porque é o seguinte: carta à igreja de Éfeso ela retrata o fim do período apostólico. Aí depois fica mais fácil, em cada estudo, nós estudarmos as igrejas como duplas. Esmirna e Pérgamo, que a comparação entre elas é mais fácil de compreender. Entre Tiatira e Sardes também, e depois entre Filadélfia e Laodiceia. Por isso nós vamos estudar apenas Éfeso, aí no próximo nós vamos Esmirna e Pérgamo, depois Tiatira e Sardes, depois Filadélfia e Laodiceia. Ou se der tempo nós estudamos 4, né? 2, quando contrastamos Esmirna e Pérgamo, Tiatira e Sardes, dependendo do tempo. Então vamos estudar agora a primeira carta à igreja de Éfeso. Os irmãos deixam marcado Atos capítulo 20, suas Bíblias, que vai ser um apoio para compreendermos melhor essa carta. Vamos começar com Apocalipse 2, 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Conheço suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Veio, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Primeiro, que nós falamos, vem a identificação. Jesus Cristo diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Bem, no estudo passado, nós já vimos que a palavra anjo, ela significa primeiramente mensageiro. Não necessariamente é aquele anjo que habita com o Senhor no céu. E muito menos aquela interpretação que nós estamos acostumados a ouvir, que significa o líder de cada igreja. Muitas pessoas têm entendimento errado disso. Colocam o Senhor Jesus Cristo, o anjo, que seria o líder, e a igreja abaixo. Mas não é assim. No capítulo 1, que nós estudamos no estudo passado, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo está no meio dos 7 castiçais. E cada castiçal é a igreja. Então, há esse relacionamento direto entre Cristo e a igreja. Não há nada entre os dois. Então, é a mesma coisa que João estivesse escreve ao mensageiro da igreja de Éfeso. João escreve a carta, entrega para o mensageiro, e o mensageiro vai entregar para a igreja. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Nós já vimos o significado disso no capítulo 1, no versículo 20. Os irmãos podem ver aí. Capítulo 1, versículo 20, o significado disso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o Senhor Jesus Cristo quer enfatizar aqui para Éfeso esse contato direto entre ele e sua igreja, né? Onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. E nós vimos na visão que ele está no meio dos 7 castiçais. De novo, ele repete isso para Éfeso. Éfeso estava precisando de lembrar disso, que ele estava ali no meio deles.
conhecimento e reconhecimento, que está nos versículos 2, versículo 2, versículo 3 e também no versículo 6. São bastantes elogios para Éfeso. Conheces tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então são muitos elogios. Obras no geral, trabalho, paciência, não deixe os maus dominarem, colocou à prova os que dizem ser apóstolos e não são, sofreu com paciência, trabalhou, não cansou e também odiou as obras dos nicolaítas. São muitos os elogios. Peculiaridade. Os que dizem ser apóstolos não são. Logo já na igreja primitiva já havia aqueles que se autodenominavam apóstolos e enviados por Senhor Jesus Cristo, mas suas obras diziam o contrário. Então, a primeira coisa da preparação do Paulo é que nós vemos que desde lá do início até os dias de hoje haviam pessoas se autodenominando apóstolos, mas a igreja de Éfeso ela resistiu a eles, coisa que nós não vemos muito nos nossos dias. Muitas pessoas têm sido levadas por essas pessoas. Então, aqui nós vemos aquele estudo de preparação do Paulo. Cada vez mais isso se intensificaria até o arrebatamento. Desde lá no início, Satanás já vinha com esta ofensiva contra a igreja. Éfeso conseguiu resistir nesse aspecto. Vamos ler lá em Atos capítulo 20. Paulo fala exatamente sobre isso. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constituiu bispos para apacentarmos a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, já no tempo de Paulo, ele sabia que depois que ele saísse dali, depois que ele ficasse distante daquela congregação, que coincidentemente é Éfeso, já entraria lobos cruéis vindo de fora, e também entre vós mesmos se levantarão homens e farão coisas perversas. Então é desde fora e desde dentro. Então, isso também é uma preparação do Paulo para a tribulação. Cada vez mais a igreja se deixando levar por homens, dizendo ser apóstolos ou enviados, deixando a verdade das Escrituras de lado. Este ataque se intensificou cada vez mais durante toda a história da igreja. Outro elogio aqui. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que significa nicolaítas? Usando o grego da palavra nicolaíta, significa homens que desejam governar sobre um povo. Então, desde aquele tempo já haviam homens que queriam estar acima da igreja, acima do restante dos membros da igreja, homens que como se fossem infalíveis, líderes da igreja infalíveis, que a igreja deveria prestar contas a eles sem questionar nada. Então,
Isso, desde lá no início, nós já vemos a presença desses homens, que o Senhor Jesus chama de nicolaítas, coisa que também nós vemos muito nos nossos dias. Então, vemos que desde lá, isso vem se intensificando. A igreja de Éfeso conseguiu reagir bem às obras desses homens. Já nós vamos estudar mais para frente que a igreja de Pérgamo não conseguiu. Ela tolerou esses homens no seu meio, que levou a uma catástrofe mais à frente no dia a dia. Sim, cada carta ela serve para que cada um, crente hoje, não só hoje, mas como em qualquer época, se identifique. Esse é o significado, cada crente, também cada igreja, também se identifica com cada um nos seus erros e acertos. Por exemplo, se você individualmente ou a sua congregação comete um erro de Éfeso, o Senhor Jesus já dá um conselho que você tem que fazer. E também, se você faz algo que o Senhor Jesus aprova, você continue fazendo e não caia, não deixe de fazer. Mas o significado também dessas 7 igrejas que nós estamos enfatizando aqui, não são esses dois. É o significado de ser um retrato de toda a história da igreja. Por exemplo, Éfeso retratando o início do fim da era apostólica, Esmirna vai retratar a igreja durante a perseguição. É como se cada tipo de igreja predominasse numa certa época, entendeu? Mas, por exemplo, hoje tem muitos crentes que são como Éfeso, tem muitos crentes que são como Tiatira, tem muitos crentes que são como Sardes, mas o predomínio hoje é o Laodiceia, entendeu? Então, o predomínio durante o fim da era apostólica era Éfeso, mas tinha crentes como Laodiceia, tinha crentes como Filadélfia. A reprovação. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. De tantos elogios, ficou a reprovação pequenininha, mas depois nós veremos na consequência que esse erro ele poderia se transformar num erro grave, que a igreja poderia até deixar de existir. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Nós vemos que aqui, no campo do conhecimento, no campo doutrinário, Éfeso estava irrepreensível, não deixou os falsos apóstolos entrarem, odiava as obras dos nicolaítas. No quesito do conhecimento, eles estavam certos. Mas aí a palavra não fala apenas para nós crescermos no conhecimento, mas também para crescermos em graça, crescer na graça e no conhecimento. Nem só em conhecimento e nem só em graça. Então, o problema de Éfeso era que ele deixou o primeiro amor, aquela paixão pelo Evangelho, aquela paixão pelo amor do Senhor Jesus Cristo aos pecadores e até mesmo, por que não, aos membros da igreja, eles estavam deixando essa ordem do Senhor Jesus. Então, no quesito conhecimento, eles estavam certos. Mas não é apenas o conhecimento que é para uma igreja saudável, É crescer tanto em graça como em conhecimento. Então nós vemos aqui, primeiro de tudo, que nós vemos o retrato da igreja hoje. Primeiro de tudo, não foi porque deixou de seguir as doutrinas bíblicas, mas sim porque deixou o primeiro amor. Aquilo que parecia uma coisa inofensiva transformou num erro gigantesco, como nós vemos hoje. Então, o Senhor Jesus Cristo vai repreender agora a igreja de Éfeso. Lembra-te, versículo 5, primeira parte do versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Aqui o Senhor Jesus repreenda para que ele volte a praticar aquilo que era no início. Crescer tanto em graça como conhecimento. Aviso de desobediência. Quando não, se não fizer isso, brevemente te virei e tirarei o seu lugar no teu castiçal, se não se arrependeres. O seu lugar do seu castiçal era a igreja local, correto? Então aquela igreja local deixaria de existir
se ela não voltasse a praticar o primeiro amor. Então, mesmo tendo o conhecimento correto, aquela igreja, se não voltasse a praticar o primeiro amor, aquela igreja simplesmente deixaria de existir. Se ela não se arrependesse. Uma coisa aparentemente inofensiva poderia simplesmente acabar com aquela, extinguir aquela igreja. Ao repreender, dizendo o que iria acontecer se não se arrependesse, ele também faz promessas àqueles que desejam reparar o seu erro. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso é interessante, vamos usar como apoio 1 João 5,5, vamos ler lá. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, todo aquele que crê, ele é um vencedor. Então, toda vez que Jesus Cristo fala ao que vencer, ele está falando para aqueles verdadeiros crentes, porque um verdadeiro crente, em algum momento da sua vida, ele vai ouvir a repreensão do Senhor e ele vai se arrepender. Então, essa promessa de obediência é sempre para aquele grupo de crentes que estão lá, porque os verdadeiros crentes vão ouvir a voz do Senhor e vão se arrepender. Então, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas olha, quando nós vamos ler lá em Apocalipse 21, vemos que todos os crentes poderão comer da árvore da vida. Então, isso aqui é para os crentes ao que vencer, ou seja, ao verdadeiro crente que ouve. Que o verdadeiro crente ouve a voz do Senhor e se arrepende. Pode demorar tantos anos, mas ele vai se arrepender um dia, porque o Espírito Santo habita nele. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, isso é mais como se fosse um estímulo para aqueles que se arrependessem, lembrando de que eles têm o direito da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida é para todos os crentes. Então, isso é o que vencer. Jesus Cristo está falando para os verdadeiros crentes lá. Porque o crente verdadeiro, ele vai se arrepender dos seus erros. Então, essa promessa de obediência, ela é para os crentes. Então, o que ocasiona muitas vezes o problema na igreja local são descrentes que estão ali infiltrados na igreja, que estimulam a esses erros constantemente. E há também o chamado, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se fosse uma coisa particular para Éfeso, ou para as outras, né, cada final tem esse chamado, não teria essa ordem de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que é aplicável para todo aquele que é a igreja, né, que é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Bom, nós vamos terminar por aqui. Se algum irmão quiser fazer algum comentário sobre o que nós já falamos aqui. Aí no próximo estudo nós vamos falar de Esmina e de Pérgamo. Elas estão mais ligadas um com a outra. O contraste é maior. Bom, então vamos terminar. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, né? Que nós possamos cada vez mais crescer, tanto em conhecimento, né? Como